aqui para mais um podcast no canal da Sofistique no YouTube, falando hoje, lembrando do câncer de mama, porque estamos no Outubro Rosa. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui na Sofistique a doutora Paula Bichara, nossa mastologista. Bem-vinda, Paula. E com grande orgulho, grande honra, a melhor mastologista da região, gente, Paula Bichara. Obrigada, Eliane, obrigada. Estou muito feliz pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês hoje, para trazer um pouquinho de informação. E eu estou aqui em Rio das Ostras há mais ou menos 4 anos, adoro vir trabalhar aqui, fui muito bem recebida. Estamos aí, ó, na expectativa dela vir trabalhar na Sofistique, doutora Paula. Aqui na Sofistique também. Mas enfim, como eu falei, muito bom. Como a gente falou, bom, espero, né? Como a gente falou, o mês de outubro foi o mês escolhido para lembrança da prevenção contra o câncer de mama. Gente, o câncer de mama é o câncer mais prevalente entre nossas mulheres, né, doutora Paula? Sim. E ela pode falar um pouquinho dessa prevalência e de como a gente tem que estar sempre atentas aos sinais que ele possa dar. E também na prevenção, quando não tem sinais. Perfeito. Então, na verdade, o câncer de mama ele é o mais prevalente e é assustador. Existe uma estimativa que cerca de 1 em cada 8 mulheres vão apresentar câncer de mama. Então, essa campanha maravilhosa que acontece todo ano, ela não acontece em vão. O índice de câncer de mama, ele é muito grande. E, infelizmente, a gente ainda tem 60% dos casos de câncer de mama sendo diagnosticado em estágios avançados. Que é o que acho que faz a grande diferença, né, Paula? Muito. Entre você ter o câncer e ser cuidada e se libertar da doença e não ter a oportunidade de se curar por conta do diagnóstico tardio. Exato. E é por isso que o Outubro Rosa está aí, falando um pouquinho. É verdade, doutora Paula, que o câncer de mama só vem como caroço? Não, na verdade, o câncer de mama no começo ele não tem nenhum sintoma. Tá? Toda mulher a partir de 40 anos tem que fazer mamografia todos os anos. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. Por quê? Se nós descobrirmos esse câncer de mama enquanto ele ainda é bem pequenininho, como uma poeirinha na mamografia, a gente tem índice de cura cerca de 95% dos casos. Muito bom, né? Então, excelente. Essa é a nossa luta. É por isso que todo ano essa campanha vem para nos lembrar que, apesar do câncer de mama ser um câncer tão prevalente, a gente tem índices muito altos de cura se a gente diagnosticar no começo. Exatamente. Temos alguns métodos de diagnóstico, né, doutora Paula, que a gente pode fazer, tanto de imagem como também o próprio autoexame. Como que a gente deve fazer, como a gente deve se avaliar? Em frequência? Antigamente existia, né, a recomendação de se fazer o autoexame. Hoje em dia o que a gente quer com o autoexame não é que a mulher diga se ela tem nódulo, caroço, não. A gente só quer que ela conheça a própria mama. Isso é muito importante, porque quando toca as mamas, vai perceber que tem áreas da mama que é um pouco mais firme, outras que são um pouco mais molinhas. E isso, ela tem que saber o que é o natural dela. Se um dia surgir algo diferente, opa, nessa região aqui eu não tinha esse durinho, isso é novo. Então, se é novo, tem que ser investigado. Então, hoje, o autoexame, ele na verdade é uma ferramenta de autoconhecimento. Além disso, existe, né, a mamografia, que tem que ser feita anualmente a partir dos 40 anos. É o exame, desculpe, mas é o exame padrão ouro, né, para o diagnóstico precoce, né, porque eu tenho muitas pacientes que por conta da
Quando a mama é muito densa, é mais incômodo, né, de fazer a mamografia, porque nada mais é do que um raio-x da mama. Então, a técnica tem que comprimir bastante para que esse raio-x penetre de maneira adequada. E aí fica um pouco mais incômodo. E elas querem substituir pelo ultrassom. E não dá. Então, não dá. Porque, na verdade, são técnicas diferentes. A mamografia, como a doutora Eliana disse, ela é uma raio-x. A ultrassonografia é outra técnica, são ondas de ecografia. Então, eles se complementam, um não substitui o outro. O que pode acontecer é, ao invés de fazer a mamografia, fazer a tomossíntese, que também é um raio-x da mama um pouco mais elaborado, mas tem que ser feito um exame mamográfico todo ano. O ultrassom, realmente, quando a mulher tem a mama muito densa, é recomendado que ela associe a ultrassonografia, mas associe e não substitua. Bom, na rede social, hoje em dia, existem inúmeras informações. Fala-se de tudo um pouco, para o bem e para o mal. Então, vamos falar um pouquinho de mitos e verdades em relação ao câncer de mama, principalmente mitos, que a gente vê na rede social. Sim. Um mito que eu vejo que é muito comum é o mito que diz que pancada na mama aumenta o risco de câncer. Isso é mito, tá? Na verdade, o câncer de mama, ele acontece por uma soma de fatores, né? Existe o câncer de mama que acontece porque a mulher tem um risco muito alto de ter um câncer, porque ela tem uma mutação genética, e tem o risco que acontece por vários fatores hormonais, comportamentais, que são chamados de fatores ambientais, como má alimentação, sedentarismo, não ter gestação, não gestar, não amamentar, uma série de riscos que podem acontecer. Na verdade, são a soma de diversos fatores. Então, a gente tem esses dois pilares como causas para o câncer de mama. Então, pancada na mama não está em nenhum desses dois pilares. Então, não é por mutação genética e também não é por um fator ambiental, algo que tenha tido, né, um mau hábito na sua vida. Aquele câncer de mama que aconteceu, por mais que tenha acontecido depois que apareceu, depois que teve o trauma, ele não foi gerado pelo trauma. Sim. Ok. Então, e o mito do sutiã? Sim, sutiã clássico também. Não, sutiã com aro não aumenta risco de câncer de mama. Exatamente. Como a gente já disse, né? São fatores ambientais somados ou mutações genéticas para levar aquela paciente a ter o câncer de mama. Então, o sutiã não vai ficar como vilão nessa. Que bom. Bom, falando um pouquinho então de estilo de vida, né? Uma coisa que eu sempre oriento as minhas pacientes que têm medo do câncer de mama, principalmente que eu que trabalho com reposição hormonal no climatério e menopausa, é justamente falando dos hábitos de vida. Quem tem, independente de ser câncer de mama, outros cânceres na família, o medo tem que estar relacionado a ter um bom estilo de vida, não ficar preocupado o tempo todo. E esse estilo de vida vai influenciar, como a doutora falou, né, Ana Paula, na atividade física diária, nossa alimentação, como estávamos comentando antes, nossa alimentação, gente, alimentação ocidental, né, é muito ruim. Nossa alimentação é baseada em glúten, é baseada em leite e derivados. Qual animal que depois de desmamar continua usando leite? Só a gente. São alimentos inflamatórios e açúcares. E, infelizmente, a indústria alimentícia fez um boom, né, doutora Paula, na nossa vida. Fora os alimentos multiprocessados, né, o excesso de carne vermelha e embutidos, que também já foi comprovado cientificamente que aumentam o risco de câncer, diversos cânceres, não só o de mama.
E, além disso, o sedentarismo, sobrepeso, obesidade, tudo isso associado aumenta o risco de câncer de mama. A reposição hormonal, que é uma terapia que visa promover saúde, ajudar aquela mulher a passar pelo momento, que às vezes é um momento difícil da mulher. Ela, na maioria das vezes. Então, na verdade, a contraindicação para a reposição hormonal é para aquela mulher que já teve um câncer de mama, ou então para aquela mulher que tenha a mutação genética, né? Então, ainda existe muito medo da reposição hormonal, mas como a doutora Eliane faz e vários colegas ginecologistas fazem, elas me encaminham nessas pacientes quando estão avaliando a necessidade de implementar ali a reposição hormonal. Eu converso com calma com elas e se eu identifico que existe um risco alto, essa paciente ela é encaminhada ao geneticista para fazer um acompanhamento, um aconselhamento genético, para falar sobre as possíveis mutações que possam existir. Então, não é necessário que tenha esse medo de fazer a reposição hormonal quando tem pelo menos 3 familiares com câncer de mama em qualquer idade, familiares de primeiro grau, ou um familiar de primeiro grau com história de câncer de mama com menos de 40 anos, ou história de câncer de mama masculino, por exemplo. Então, não tem. São poucas as contraindicações. A menos que a paciente, que a paciente mesmo tenha uma história de câncer de mama totalmente contraindicada. Ou de biópsia com atipia, lesão precursora de câncer. Mas assim, hoje em dia a reposição hormonal, por ser feita com hormônios bioidênticos que são protetores, né, ela é raramente contraindicada. Lembrando, gente, que parente de primeiro grau é mãe, irmã ou tia. Sim, perfeito. Só. Minha avó teve câncer de mama, minha tia-avó também não, são primeiro grau. E outra, a minha tia teve câncer de mama, mas teve câncer de mama naquela fase ali pós-menopausa. Essa mulher, ela não tem um risco alto, só porque ela tem um familiar com câncer de mama pós-menopausa. Lembrando, né, 3 familiares de primeiro grau com câncer de mama em qualquer idade ou uma de primeiro grau com história de câncer de mama em menos de 40 anos. Sim. Além do que, a reposição hormonal, para fazer reposição hormonal, pelo menos eu, bato muito na tecla das minhas pacientes de que para você fazer a reposição hormonal, você tem que ter um bom estilo de vida. Então é mais uma coisa que vai te proteger, porque eu pego no pé mesmo. Eu falo minhas pacientes, eu falo assim, se você não estiver fazendo atividade física regular, eu não renovo sua receita, eu não te reimplanto, né? Porque muitas têm a reposição por implante, não te reimplanto. Então as minhas pacientes são pianinhas na coisa da atividade física, estão geralmente com acompanhamento nutricional, ou pelo menos já deixaram aquele consumo de alimentos inflamatórios, porque elas sabem que se não for assim, para ficar bem, eu não continuo. Então já é um outro estímulo para elas se cuidarem.